Vereadores mantêm vetos do prefeito a 2 projetos de lei. Câmara discute formas alternativas para a economia de água em Valinhos. Dinho é o novo líder de governo na Câmara. Estes são os destaques de hoje. Valinhos, 6 de março de 2015, está no ar o Câmara em Notícias. Olá. O plenário da Câmara manteve 2 vetos do prefeito Cleiton Machado a projetos de lei aprovados pelos vereadores nos últimos meses. Os projetos tratam do recolhimento obrigatório das fezes de animais deixadas nas ruas e da prorrogação do prazo para regularização de imóveis. Os textos vetados são de autoria dos vereadores Orestes Previtali e Israel Scupenaro. Com relação ao projeto do vereador Dr. Orestes, que pretendia obrigar os proprietários a recolher as fezes deixadas pelos animais de estimação nas ruas, parques e demais espaços públicos, o Executivo alegou vício de iniciativa e inconstitucionalidade. A justificativa foi aceita com os votos contrários dos vereadores Dr. Orestes, Tonico, Giba, Dr. Pedro Damiano e Léo Godoy. Já o projeto do vereador Israel Scupenaro, que estendia o prazo para que proprietários pudessem regularizar a situação de imóveis na prefeitura, foi vetado porque, segundo a prefeitura, a decisão seria contrária ao interesse público. De acordo com a mensagem, a prorrogação foi feita por diversas vezes desde 2010 e o que era temporário se tornou definitivo. O vereador Israel Scupenaro concordou com o veto porque um novo projeto deve ser enviado à Câmara. O prefeito, ele está se comprometendo, e eu quero deixar, por isso que eu pedi para discutir esse veto, a estar enviando ainda esse mês para essa casa um projeto que atenda às necessidades dessas pessoas que estão nessa situação, né? Talvez fazendo alguma mudança da forma que esse projeto desceu, né? Apesar de ele já ter aprovado o projeto nesses termos. E hoje ele não está vetando. Então, eu vou aqui votar a favor do veto do prefeito em cima de um projeto meu, né, que eu enviei, acreditando na boa-fé que o prefeito ainda esse mês envie um projeto que venha atender a necessidade dessas pessoas. O projeto do vereador Henrique Conte, que proíbe em Valinhos som alto em veículos, foi novamente retirado da pauta de discussões. O texto já passou por primeira aprovação do plenário em agosto do ano passado e desde então recebe emendas e pedido de vista dos parlamentares. Desta vez, o texto saiu da pauta a pedido do vereador Israel Scupenaro. Com a decisão, o projeto volta à discussão nas próximas sessões. E os vereadores ocuparam a tribuna na sessão de terça-feira para discutir formas alternativas de economia de água no momento em que a região centro-sul do Brasil enfrenta a maior crise hídrica da história. A discussão foi iniciada com um requerimento do vereador Lorival Messias, que questionou se existe algum estudo ou projeto para a implantação de sistemas de captação de água nos prédios públicos. Segundo ele, a medida poderia auxiliar na redução do consumo. A sugestão do vereador é que a água captada seja utilizada para diversas finalidades, como descarga de banheiro e irrigação de plantas. Eu fiz a minha casa, gastei um custo muito pequeno. Eu tenho lá, peguei toda a calha da minha casa, a calha do fundo, canalizei, joguei numa caixa d'água. Toda a calha, a água da chuva da calha da minha casa, ela está canalizada por uma caixa d'água. E essa caixa d'água tem uma saída com registro, eu uso na máquina para lavar, minha mulher usa para... Só não consegui ainda botar na descarga na máquina de lavar roupa, senão eu iria fazer. Mas qualquer cidadão pode fazer isso, você não acredita. Pelo menos 2 projetos para incentivar a população a usar cisternas e sistemas de captação foram apresentados pelos vereadores nos últimos meses. A proposta do vereador Veiga concede desconto de até 50% no valor do IPTU aos proprietários que instalarem esses equipamentos. Já o projeto do vereador Henrique Conte dá desconto de até 10% do valor total da tarifa de água para os consumidores que fizerem reuso de água. Os projetos ainda não foram votados porque estão em análise nas comissões permanentes da Câmara. Durante a sessão, os vereadores também lembraram legislação já em vigor no município que obriga as construções novas com mais de 3 andares ou 2.000 metros quadrados a previrem em seus projetos hidráulicos sanitários a adoção de sistemas de aproveitamento, economia e reuso. A obrigação, no entanto, vale apenas para os novos projetos protocolados na Prefeitura.
dizer que a lei de minha autoria, que foi aprovada em 2010, que eu já comentei aqui nessa Casa de Leis, ela foi aprovada em 2010 para valer a partir de 2014. Então, ela foi feita para prédios públicos e privados, viu, vereador Lorival? Os prédios públicos também estão incluídos, mas ela prevê o quê? Que projetos novos, para projetos que forem protocolados, aí que foram protocolados, né, a partir de junho de 2014, já tem que estar prevendo sistemas de reuso, projetos novos. A lei não fala que os prédios atuais têm que ser readaptados, como propõe aqui o vereador Lorival, que é uma excelente proposta, deve ser feita, obviamente. A seguir, Dinho é indicado pelo prefeito para ser líder de governo na Câmara. Voltamos já. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. O prefeito Cleiton Machado encaminhou ofício à Câmara, indicando o vereador Dinho como novo líder e representante do governo na Câmara. Dinho terá a missão de transmitir o ponto de vista do Poder Executivo em relação aos debates e às proposituras discutidas no plenário. Nos 2 primeiros anos do governo, quem assumiu a função foi o vereador Rodrigo Fanhani Popó. Em discurso, o vereador Dinho agradeceu ao prefeito pela confiança e disse que vai se empenhar no trabalho. Segundo ele, não há diferença de tratamento por parte do governo com relação aos vereadores da situação e da oposição. E deixar uma mensagem, como líder de governo já, a todos os vereadores, que quando é comentado que existe oposição e situação, isso é no âmbito dos políticos e partidariamente falando, porque o prefeito em nenhum momento ele considera a oposição nenhum vereador da Câmara, deixando assim o seu gabinete aberto a todos. Com a experiência acumulada nos últimos anos, o vereador Rodrigo Fanhani Popó disse que está à disposição do novo líder de governo e dos demais vereadores para ajudar no que for preciso. Quero também agradecer a todos os vereadores desta casa que tiveram a sua respeitabilidade para com a minha pessoa, onde de forma democrática nós conseguimos conduzir os debates que nortearam ali a ponte entre o Executivo e o Legislativo. E agora ao vereador Dinho, que tem esse desafio, essa tarefa de representar e falar pelo Executivo aqui nesta casa. Dica de cultura para o final de semana, o espetáculo A Cidade do Entre, do coletivo Onírico de Teatro, com direção de Rafael Carvalho, entra em cartaz neste sábado, no Auditório Municipal, às 8 da noite. É de graça, não dá para perder. Eles estão nos ônibus. Você mora no ônibus! Eles estão nas ruas. Eles estão nas esquinas.
eles podem estar do seu lado. E no ritmo frenético das cidades, basta observar e imaginar a história de cada pessoa que cruza seu caminho todos os dias. O Coletivo Onírico de Teatro traz para o palco um pouco deste olhar, aproximando o público de histórias que nos fazem refletir e entender melhor o ser humano. E o melhor lugar para construir essas histórias e personagens foi a rua. O processo de criação da peça partiu de um trabalho que a gente faz de intervenções urbanas, que é uma das linguagens que a gente pesquisa dentro do Coletivo Onírico de Teatro. As intervenções urbanas são feitas nas ruas, na sua grande parte. E aí, a partir das criações que a gente fez nessas intervenções, a gente também fez várias observações da urbe e dessas figuras que transitam na cidade. Então, a gente depois, na sala de ensaio, criou as figuras, os personagens da cidade, e esses personagens depois deram corpo para a dramaturgia da peça. Com 1h30 de duração, a peça A Cidade do Entre retrata personagens que caminham pelo ritmo frenético dos carros que se atravessam, assim como pela morosidade presente nas cidades interioranas. Cada um dos 3 intérpretes do Coletivo Onírico de Teatro, Liz Nasser, Henrique Dutra e Maria Clara Teixeira, conta com uma média de 4 personagens que permeiam por uma cidade colorida por esquemas fantásticos e realistas. São personagens que se você anda pela cidade, você reconhece. Você vê na peça, depois você vai na cidade, você consegue lembrar daquelas figuras, né? São figuras marcantes. Então tem a menina de rua, o travesti, o deficiente físico, o morador de rua, a perua, o trabalhador, né? Essas figuras. E eles se encontram? Será? É sábado agora, às 8 da noite, no Auditório Municipal de Valinhos. A entrada é gratuita. O Câmara em Notícias termina por aqui. Voltamos na próxima terça-feira, ao meio-dia, com as principais notícias do Poder Legislativo. Uma boa tarde e um bom final de semana.